Bom, galera, aqui é o professor Rodrigo. Eu estou aqui com vocês para falar um pouco de gases, certo? Então, o que seria gás? Bom, primeiro temos que falar das propriedades físicas de um gás. Lembrando que todo gás, ele vai, como está aqui, né, no nosso texto, ele exerce uma pressão ocupando um certo volume a determinada temperatura. Observe que os termos pressão, volume e temperatura estão em destaque, porque elas são o que nós chamamos de variáveis de um gás, ou, né, variáveis de estado de um gás, no caso. Então, assim, nós temos um recipiente fechado, né? Nós temos um volume, né, que o gás ocupa, submetido a uma dada pressão e uma dada temperatura. Nesse caso, um volume de 5 litros do recipiente, uma temperatura de 300 Kelvin e uma pressão de 1 atmosfera. Ok? Bom, nosso próximo slide aí, ó, falando dessas variáveis de estado de um gás, o que é que seriam elas, né? PVT, a gente brinca na sala de aula falando pivete, né? PVT para facilitar a sua vida. Observe que da transformação do estágio 1 para o 2, dobramos o volume e pressão e a temperatura foi constante. Do estágio 2 para o 3, triplicamos a pressão e a temperatura, mas o volume permaneceu constante. Bom, até aí tudo bem. Então, já verificamos que no primeiro estágio, do primeiro para o segundo estágio, percebemos que a temperatura ficou constante, e do segundo para o terceiro estágio, percebemos que o volume continuou constante. Já temos alguma coisa para pensar aí. Mas o que seria a pressão? Pressão, como determinamos, né? Olha só aí as moléculas se movimentando, é a colisão de duas moléculas com a parede do recipiente em que ele encontra. No caso, não só com as próprias paredes do recipiente, mas também com outras moléculas que elas se encontram no caminho. E aí vai distribuindo, né? No caso, a pressão vai aumentando, que vai transferindo a energia de uma molécula para outra. E como é que a pressão foi determinada? Através da experiência de Torricelli. Quando ele pegou uma coluna de mercúrio, inseriu um metro de mercúrio no caso, né? E aí, quando abriu a válvula aqui, ele percebeu que havia um vácuo, né? Formou-se um vácuo. Então, esse 1 metro de mercúrio, que é 100 centímetros, ficou apenas 76 centímetros. Daí chegou à conclusão que 1 atmosfera de pressão seria 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio, que também pode ser chamado de 760 em homenagem à Torricelli. Então, falando um pouco aqui de transformações gasosas, nós temos três tipos. A primeira delas, vocês podem perceber aqui que do estágio 1 para o estágio 2, as temperaturas elas não estão variando, ou seja, é fixa. Varia a pressão, que dobra, porém o volume decresce. Ou seja, do estágio 1 para o estágio 2, o volume diminuiu e a pressão aumentou. Observe aí a temperatura em destaque, temos uma transformação isotérmica, ou seja, mantivemos a temperatura constante. Como é que seria esse gráfico? Analise esses três pontos e vamos colocar aqui nesse gráfico aqui para você poder analisar. Observe, o ponto 1, nós temos aqui, né, pressão de 1 atm, já que o gráfico é P por V, e o volume de 6 litros. O ponto 2, aqui, né, 3 litros e 2 atm. E o ponto 3, nós temos 1 litro e 6 atm. Traçando a curva, você pode ver que é uma curva que é meio que hiperbólica, né? E aí nós temos a lei da transformação isotérmica, ou lei de Boyle-Mariotti, onde pressão e volume são inversamente proporcionais, ou seja, à medida que a pressão aumenta, o volume diminui, e se a pressão diminuir, o volume vai aumentar, ok? Então, PV1, P2, V2. E aí nós temos um exemplo de questão. Dois balões A e B estão ligados por um tubo de volume desprezível, munido de uma torneira. O balão A, de volume igual a 400 ml, contém gás hélio. No B, de volume 600, existe vácuo, mantendo-se a temperatura constante. A torneira é aberta e a pressão final do sistema atinge o valor de 600 ml de mercúrio. A pressão inicial do balão A deve ser igual a... Bom, aqui temos hélio e o B é vácuo, não tem nada. Então, tudo bem. E a temperatura nada mais nada menos constante. A partir do momento que abrimos a válvula, o hélio ocupa todo o espaço. Então, a pressão final é 600 e o volume final são os dois recipientes, que dá 1000 ml. A questão quer saber a pressão inicial. É simples.
Agora é só você utilizar a equação, substituir os valores e o resto fica por conta da matemática. Então você percebe que a pressão inicial do sistema foi de exatamente 1.500 milímetros de mercúrio. Tá aí, tudo bem. Uma outra questão sobre esse tema vem assim: ao subir do fundo de um lago para a superfície, o volume de uma bolha triplica. Observe, o volume eu vou chamar de V no início. Supondo que a temperatura da água do fundo seja igual à da superfície e considerando que a pressão exercida por uma coluna de água de 10 metros de altura corresponde praticamente à pressão de outra atmosfera, podemos concluir que a profundidade do lago é aproximadamente. Então, à medida que a bolha vai subindo, ela triplica de tamanho. E a pressão na atmosfera, no caso P2, é de 1 atm. Então ele quer saber qual é a profundidade do lago. Ok. Aplica P1, V1, P2, V2 e aí substitui os valores. Quando você substitui, então a pressão no fundo do recipiente é de 3 atm. Porém, qual seria essa distância? Né? Aí você leva em consideração que cada 10 metros, no caso, são 2 atm. Então, 20 metros seriam 3 atm. Por que 10 metros já teria 2 atm? 1 atm é pelos 10 metros, mais 1 atm aqui da atmosfera. Porque, no caso, o ambiente externo gera uma pressão sobre a superfície do lago. Então, 1 atm mais 1 daqui, 2. Com esses outros 10 metros aqui, 3 atm de pressão ao todo. Ou seja, é por isso que são 20 metros de profundidade. Ok? Segundo tipo de transformação, você pode perceber que a pressão se manteve constante. O volume diminuiu e a temperatura também diminuiu. Temos uma transformação isobárica, onde você mantém a constante a pressão e volume e temperatura são diretamente proporcionais. Se aumenta o volume, a temperatura também aumenta proporcionalmente. Se diminuir, também diminui. Observe os estágios de 1 para 2, onde dobrou-se, no caso, tanto o volume quanto a temperatura, e de 1 para 3, onde triplicou tanto o volume quanto a temperatura. Colocando os pontos, o ponto 1 aqui, né, o ponto 2 e o ponto 3. Automaticamente dá para ver que isso aqui seria uma espécie de gráfico linear. Seria não, é uma espécie de gráfico linear. Então, conclusão é que volume e temperatura são diretamente proporcionais e temos a lei de Charles, Gay e Lussac, onde V sobre T é constante. Se o outro aumenta de forma proporcional. Então, são diretamente proporcionais, como nós falamos aí agora um pouco para vocês aí, no slide anterior. Bom, nessa questão, no diagrama P por T abaixo, uma certa quantidade de gás ideal evolui do estágio inicial A para B, no caso, né? Conforme indicado na figura. Qual a razão VA por VB entre os volumes inicial e final? Do ponto A ao ponto B, a gente percebe que a pressão é constante. Então, a transformação tem que ser isobárica. Então, V1T1, V2T2. Substituindo os valores, ok? Jogo o VB para o membro abaixo de VA. Quando nós cortamos, chegamos à relação. Ou seja, a relação é 1 sobre 2. Ok? Uma próxima questão. Um estudante está interessado em verificar as propriedades do hidrogênio gasoso a baixas temperaturas. Ela utilizou inicialmente um volume a 2,98 litros de H2. A temperatura ambiente de 25 graus Celsius e uma atmosfera de pressão. E resfriou o gás a pressão constante, a uma temperatura de menos 200 graus Celsius. Que volume desse gás o estudante encontrou no final do experimento? Bom, então temos aí a seção dos dados, de 1 e de 2, certo? Temos que converter para a escala Kelvin, lógico, não podemos trabalhar na Celsius, porque a escala Kelvin é absoluta e mais real. E como a pressão ela é constante, V1T1, V2T2, substitui seus valores e o restante é por conta da matemática, regra de 3 aí que você já conhece. Então, temos aí o resultado, 0,73 litros, que é 730 ml. Ok? Nesse outro slide aqui, nós podemos perceber que tanto pressão quanto temperatura foram reduzidas à metade, mas o volume permaneceu o mesmo. Então temos uma transformação isocórica ou isovolumétrica, onde o volume é constante e pressão e temperatura variam de forma proporcional.
Observe dos pontos 1, 2 e 3 os volumes são iguais, mas as pressões vão aumentando de acordo com o aumento da temperatura. Então, colocando os pontos 1 aqui no gráfico, o ponto 2 e, por fim, o ponto 3, nós percebemos novamente que esse gráfico é um gráfico de comportamento linear. Então, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Ok? Outra lei de Charles e Gay-Lussac. Matematicamente falando, nós dizemos que P e T são diretamente proporcionais. Vejamos essa questão, que temos aí. Uma garrafa de 1,5 litro indeformável e seca foi fechada com a tampa plástica. A pressão ambiente era de 1 atmosfera e a temperatura era de 27 graus Celsius. Em seguida, esta garrafa foi colocada ao sol e, após certo tempo, a temperatura no seu interior subiu para 57 e a tampa foi arremessada pelo efeito da pressão interna. Qual a pressão no interior da garrafa no instante imediatamente anterior à expulsão da tampa plástica? Bom, automaticamente ele quer saber a pressão e temos que converter as temperaturas para Kelvin. Convertido, o volume da garrafa é constante, apesar dela ter sofrido uma pequena variação, uma deformação na sua geometria, mas isso não é levado em consideração. Então, o volume é constante, P1, T1, P2, T2, você sai substituindo os valores encontrados, calcula o valor da pressão, e nós temos que é maior, porque para poder estourar a rolha, no caso a tampa plástica, a pressão interna é maior do que a externa. Em um dia de inverno, a temperatura de 0 graus Celsius, colocou-se uma amostra de ar a pressão de 1 atm em um recipiente de volume constante. Transportando essa amostra para um ambiente a 60 graus Celsius, que pressão ela irá apresentar? Substitui-se, no caso, converte as temperaturas. E aí, como diz que o volume é constante, P1, T1, P2, T2, sai substituindo os valores na equação. E o resto é por conta do cálculo matemático. E aí nós temos a pressão 1.2. Então, nós sabemos que todos os três podem variar simultaneamente. Não precisa necessariamente uma transformação ser ou isobárica, ou isocórica, ou isotérmica. Então, PVT igual a Pó-Votó, ok? Aí fica assim, PVT, Pó-Votó, para você não esquecer mais. Pó-Votó, 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 PVT e Pó-Votó. Então, o gás ideal, confinado inicialmente a temperatura de 27 graus Celsius, pressão de 15 atm e volume de 100 litros, sofre diminuição no seu volume de 20 litros e um acréscimo em sua temperatura de 20. Qual a pressão final? Bom, então o volume diminuiu 20, então o volume final é 80, e a temperatura aumentou em 20, então subiu para 47. Qual a nova pressão? É simples, converte as temperaturas para Kelvin, PVT Pó-Votó ou P1V1T1, P2V2T2. Substitua os valores nas equações, nos lugares indicados aí. E o resto é por conta da matemática. Então a pressão 2 é de 20 a 30. E por fim, temos aqui a última questão. Uma certa massa de gás ocupa um volume de 10 litros, numa dada temperatura e pressão. O volume dessa mesma massa gasosa, quando a temperatura absoluta diminuir de 2/5 da inicial, e a pressão aumentar em 1/5 da inicial, será. Então, o volume inicial, 10 litros, temperatura inicial 1T, e pressão 1P. O volume 2, V, com a temperatura 2 é menos 2/5 da inicial, e a pressão final é essa daí. Então, vamos calcular o volume, Então, vamos encontrar aqui os valores, fazendo os cálculos aí. Fazemos as substituições e vamos encontrar o valor de V. Nós vamos cortar praticamente tudo. Então, o volume final é de 5 litros. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Não deixe de curtir o nosso canal no YouTube, Rodrigueto, e também nas redes sociais. Aguardo vocês lá, deem likes e também façam seus comentários. Um abraço.